Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o cubismo, tá? Aí eu vou ler esse texto aqui, né, junto com vocês, e a gente vai responder as questões, ok? E no final da aula eu vou deixar aqui as respostas do PET da semana passada. O cubismo. O cubismo foi um movimento artístico que teve como seus principais expoentes e pioneiros Pablo Picasso e Georges Braque, por volta de 1907. Muito embora Cézanne tenha usado, já em 1904, múltiplos pontos de vista numa única pintura. Fundamentado no início do século XX, o cubismo é considerado um dos movimentos mais influentes desse período. Suas obras tratavam de maneira geométrica as formas da natureza. Assim, a representação do universo visual passou a não ter nenhuma obrigação com suas reais formas. No entanto, não chegavam à abstração, pois as imagens representadas ainda permaneciam figurativas, ou seja, ainda eram reconhecíveis. Além de seus percursores Pablo Picasso e Georges Braque, outro artista que se destacara nesse movimento, que influenciou o mundo das artes visuais significativamente, são Albert Glaser, Bernard Ledger, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Robert Delaunay, Roger de la Fresnaye e Joan Gris. Embora os temas das pinturas cubistas tenham sido temas convencionais, como autorretratos e natureza morta, o modo como os artistas desse movimento representavam sua visão dos objetos era considerado muito ousado, pois rompia com a perspectiva tradicional e a linha de contorno. Os cubistas utilizavam pontos de vista diversos e cambiantes. Desse modo, ao olhar para uma cadeira, por exemplo, a representavam na pintura por diferentes ângulos, de cima, de baixo, de lado, de cabeça para baixo. Assim, esses artistas tentavam capturar todos esses pontos de vista no mesmo plano. Essa é a principal característica das pinturas cubistas. Não sei se vocês se lembram, mas eu trabalhei com cubismo com vocês esse ano, né? Eu falei exatamente isso. Trabalhei com a atividade do livro. Vamos continuar aqui. Para tanto, se apropriam do uso das formas geométricas, das linhas retas e da colagem. É possível dividir o movimento cubista em duas linhas: cubismo analítico, que se baseou na observação, fragmentação e representação de um determinado tema, e o cubismo sintético, que se baseou em técnicas voltadas à colagem. Não há como falar de cubismo sem citar o nome de seu grande expoente, Pablo Picasso. A obra Les Demoiselles de Avignon, As Senhoritas de Avignon, de 1907, foi um marco zero do cubismo, rompendo com o clássico e influenciado pelas esculturas de origem africana. Nessa tela, o autor tratou a nudez feminina, geralmente marcada por curvas com linhas retas, planos e formas geométricas. Um escândalo para os padrões da arte daquele período. Picasso estudava e observava a forma dos objetos com afinco, captando-o de todas as suas possibilidades. A exploração de novos temas, cores e formas e movimentos marcaram os objetivos dos integrantes desse movimento, transformando a arte para sempre. No Brasil, o cubismo começou a ganhar destaque entre artistas brasileiros somente depois da Semana da Arte Moderna. Muitos desses artistas foram influenciados pelo cubismo. Assim, é possível encontrar traços das características cubistas nas obras de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e de Cavalcanti. Tarsila do Amaral e seu primeiro contato com o cubismo. A pintora
volta a Paris em 1923 e lá conhece o poeta francês Blaise Cendrars, que apresenta a ela toda a intelectualidade do mundo que vivia na Cidade Luz naquela época. Ela apresentou o já consagrado pintor cubista Bernard Liger, com quem Tarsila teve aulas e que a influenciou muito. Ela também tomou aulas com outros mestres cubistas, como André Lotti e Albert Glaser. O cubismo pode ser definido de forma genérica como certa maneira de pintar em forma geométrica. Tá? Isso daqui são duas obras da Tarsila, né? E aqui é uma obra, figurou uma obra Arlequim, de Pablo Picasso, tá? Eu acho muito bonitas as obras da Tarsila do Amaral porque ela usava muitas formas arredondadas e figuras chapadas para poder fazer o trabalho dela. É muito bonito. Agora, gente, vamos responder as questões, ok? Mostre que você aprendeu e responda. 1. Explique com suas palavras o que é o movimento cubista. Cite as características e processo histórico, tá? Qual movimento artístico valorizou o uso das formas geométricas? Aí vocês vão marcar aqui qual que vocês acham que é, tá? Naturalismo, abstracionismo, pontilhismo, cubismo. Qual foi? Todo desenho é composto por linhas. Utilize o espaço abaixo e faça um pequeno desenho representando o cubismo analítico. Aí é pra gente fazer aqui, tá? Um desenho representando o cubismo, ok? Com base na leitura do texto, complete as frases com as palavras que faltam. Cubismo, movimento cubista, destaque artista cubistas família. Muitos desses artistas foram influenciados pelo. Assim é possível encontrar traços das características cubistas nas obras de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e de Cavalcante. Tá no texto, tá? Tudo isso aqui tá no texto. No Brasil, o cubismo começou a ganhar entre os artistas brasileiros somente depois da Semana da Arte Moderna. Acabei de ler. Embora os temas das pinturas tenham sido temas convencionais, como autorretrato e natureza morta, o modo como artistas desse movimento representavam sua visão dos objetos era considerado muito ousada, pois rompia com a perspectiva tradicional e a linha de contorno. D. A exploração de novos temas, cores, formas e movimento marcaram os objetivos dos integrantes desse, transformando a arte para sempre. E muitos artistas foram influenciados pelo assim é possível encontrar traços das características cubistas nas obras de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e de Cavalcante. Ok? Então é para vocês responderem, né? Essas questões e semana que vem eu vou trazer as respostas para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada para todo mundo que está curtindo e compartilhando e me dando review aqui sobre os meus vídeos, tá? Eu agradeço imensamente a vocês, eu faço isso daqui com muito esforço e muito trabalho. E eu fico muito feliz quando vocês reconhecem. Minha eterna gratidão. Muito obrigada, tá? Agora segue as respostas do PET da semana passada. Então agora eu começo a dar as respostas das atividades do PET da semana 1, tá? PET 4, semana 1, que foi sobre arte abstrata. Aí eu li esses textos para vocês na semana passada e eu coloquei as respostas aqui hoje. Mostre que você aprendeu e responda. 1. Você conhece, já produziu ou viu alguma obra abstrata? Comente sobre as suas principais características com suas palavras. Então, se é com as palavras do aluno, eu não vou poder responder, né? Mas sim, você acabou de ver, né? Algumas obras de abstracionismo agora. Então a resposta é sim. Você acabou de ver. Agora, as características vocês vão dar como resposta pessoal, tá? Não tem resposta certa e errada aqui, tá bom? Questão 2. Com base no texto, explique com suas palavras o que é arte abstrata. Aí,
eu usei a minha resposta com base no texto. A resposta de vocês poderia ter sido mais ou menos assim. Arte abstrata é um movimento das artes plásticas que tem como característica a representação das formas de maneira não real. Nela, a representação das imagens é distante da realidade, tá bom? Então, essa é a resposta, tá? 3. Qual a diferença entre abstracionismo geométrico e abstracionismo informal? Abstracionismo geométrico teve uma grande influência no movimento cubista e do futurismo. Ela é representada com o uso de formas geométricas e com características duras e racionais nas representações, tá? Abstracionismo informal tem inspirações do expressionismo e tem como característica a presença de elementos mais sentimentais, além de mais liberdade na forma de expressão do artista. Nesse tipo de pintura, as cores e formas usadas representam o universo interno das emoções do artista, ok? Essas são as respostas. A resposta da 4 é a C. Por quê? Com base na leitura do texto, assinale a alternativa incorreta. Vou até deixar aqui de vermelho, que é o incorreto, porque isso daqui é aquelas perguntinhas capciosas, né? O que é incorreto? É a falsa. Então, vamos lá. Questão A. Como o abstracionismo não tem compromisso em representar a realidade, uma das suas características mais marcantes é ser um contraponto ao conceito de arte realista. Nas próprias respostas anteriores, a gente viu que isso é verdade, né? B. Por ter essas características irreais e distantes da realidade, a arte abstrata também permite que sejam feitas muitas interpretações diferentes sobre o sentido das obras. Novamente, é verdade, né? Quando a gente não tem um vínculo com a realidade, ou seja, quando a gente não vê nada figurativo, a gente pode imaginar várias interpretações para aquilo que a gente está vendo. Então, essa questão também está correta. Já a C, a arte abstrata é dividida em dois tipos diferentes, também chamados de vertentes: abstracionismo clássico e abstracionismo cultural. Tá errado porque sim, o abstracionismo é dividido em dois tipos diferentes, mas os tipos são abstracionismo geométrico e abstracionismo informal, né? Não existe abstracionismo clássico e abstracionismo cultural, então por isso a resposta C é errada. Mas para conclusão, vamos ler a D também, né? As obras podem ter elementos relacionados à emoção ou à intuição, como uma forma de liberdade de expressão do artista, sem necessidade de representação de uma figura e sem comprometimento em transmitir a realidade. Também tá certo, né? A obra de arte abstrata é exatamente isso. Ela pode ter elementos relacionados às emoções, como uma forma de liberdade de expressão do artista, sem necessidade de representação de uma figura e sem comprometimento em transmitir a realidade, né? É exatamente isso. Então, a única resposta aqui que não está certa é a C, né? E aqui, a questão 5 é para poder fazer um desenho. Alguns de vocês já mandaram, eu vi, ficou muito bom os desenhos e tá certinho, tá? Então é isso, gente. As respostas da semana 1 são essas, tá bom?